Vamos seguir a leitura hoje. Ela está em Gênesis capítulo de número 25. Gênesis capítulo de número 25. Irmão, Jesus falou assim, ó. João capítulo 4, verso de número 64. As palavras que eu vos falo é espírito e vida. Tem um espírito vivo por detrás da letra. Então é ele que dá vida para nós. Se você não se alimentar disso aqui, desiste. Você não vai conseguir ter uma vida de sucesso no cristianismo. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Crie rotinas de leitura. Crie ambientes de leitura. E Deus vai te dar vitória a cada dia. Vamos ler já o capítulo 25. 4 capítulos, até o 29 hoje é a nossa leitura. Eu vou pegar minha água aqui. Tome água, porque a água é vida. Isso. A irmã Sirlene está aqui. Dá um glória aí, varô. Glória a Deus. Isso, a irmã Sirlene estava aqui no manto também, orando comigo, ajudando. O céu desceu aqui, irmão. Depois de terminar isso aqui, nós vamos continuar no manto aqui. Dá uns glórias, dá uns tapas na parede, dá um chute. Tem que ficar doido, irmão. Ó, vou dizer. O reino, irmão, é tomado à força. Se você ficar parado e vendo assim, pai, tô aqui no cantinho, Senhor, vem aqui, não vai acontecer o inferno, vai colocar um céu de bronze sobre a tua vida, não vai acontecer nada. Irmão, tem que rasgar o céu, toma força mesmo, é na loucura, crente é doido, tá escrito na Bíblia, e a prova é Deus nos salvar pela loucura do evangelho. Nós é doido mesmo, esse crente é maluco, eu falo, tá certo. Nós somos mais doido mesmo. Nós acreditamos em coisas que só nós cremos, ninguém mais crê. É nós mesmo. Então, vamos para a palavra de Deus? Você que está aí, pega a sua Bíblia, seu smartphone. Gênesis capítulo de número 25. O texto vai dizer assim, vamos ler? Capítulo 25, verso 1. E Abraão tomou uma mulher, e o seu nome era Quentura. E deu-lhe à luz Zirã, Joquizã, Medã, Mediã, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou a Seba e Dedã. E os seus filhos, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzen e Leumim. E os filhos de Mediã foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-o do seu filho Isaque, enviando-o ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, e viveu 175 anos. E Abraão expirou morrendo de boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael e os seus filhos sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente a Manre. E o campo que Abraão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, a sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Ber-la-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. Primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbiel e Mibsão, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafs e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, ele expirou, e morrendo foi congregado ao teu povo, e habitando desde Ávila até o Sur, que está de frente ao Egito,
como quem vem para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque, da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu a luz. Pega aí já, varão, pega um aí. Isaque orou por Rebeca, então cabe a você orar pela sua esposa e pelas necessidades dela. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque eu sou assim. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamou o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Jacó, porque a caça era o teu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verso de número 29. E Jacó cozinhava um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço de comer desse grisado, desse grisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou vermelho Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me serve então a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o grisalho de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se dali e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. E por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disse, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência dei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, que porventura dizia ele: não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque ela era muito linda. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissesse é minha irmã?
E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o nome e ia enriquecendo, até que tornou-se muito poderoso, e tinha possessões de ovelhas, possessões de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os posses em que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram-lhe de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito grande, mais poderoso tu tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e o que os filisteus entulhava, pois da morte de Abraão, e chamou pelo nome o que o seu pai o chamara. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali poços de águas vivas. E os pastores de Gerar lutaram, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, porque eu chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também lutaram, brigaram sobre ele, porque chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o nome Rebote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu ali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali mais um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dizemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos alianças contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e o despediu ele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhes acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o de Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beire, Eteu, e Bezamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27.
E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou que Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia para trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava a Esaú, teu irmão, dizendo: traga-me caça, e faz-me um guisado saboroso para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor. E te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te proponho. Vai agora ao rebanho e traz de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E leva-o lá ao teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da tua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. Porventura me palpará o meu pai, e eu serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e traz-me. E foi, tomou e trouxe a sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha conseguido consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado nas mãos de Jacó, seu filho. E foi ele ao seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me fizeste. Levanta-te agora, assenta-te e come com a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho: como é isso? Que tão cedo já achaste, meu filho? Ele disse: porque eu, Senhor, que o Senhor Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, portanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse-lhe: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: sou eu. Ele disse: sou eu. Então faz-me chegar isso perto de mim, para que eu coma a caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e comeu, e trouxe vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te, beija-me, meu filho. E chegou-te e beijou, e então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e da gorduras da terra, e abundâncias de trigo e de vinho. Sirvam-te povos e nações, se curvem diante de ti. Se o Senhor teus irmãos e os teus filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, com a caça.
E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse ao seu pai: levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho, para que abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Ele disse: sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento tão grande, disse: quem, pois, é aquele que me apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande voz, muito amargo brado, e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou, minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou minha bênção. E perguntou: não me reservaste, pois, a mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, de trigo e de vinho, eu tenho fortalecido, e te darei, pois, agora. O que te darei agora, pois, meu filho? E disse Esaú ao seu pai: tendes uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverá, e ao teu irmão servirá. E acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirá o teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, e eis que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse de seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, que o meu pai vai morrer, e eu vou matar o meu irmão Jacó. E foram falado a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola ao teu respeito, propondo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça de que lhe fizeste. Então mandarei trazer-lhe de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como essas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? E Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplica, para que seja uma multidão de povos. E te dê bênçãos de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que em herança possuas a terra de tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padarã. E Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, eu enviara a Padarã para tomar mulher para si, e que abençoou-lhe, ordenando, dizendo: não tome mulher das filhas de Canaã.
e que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e se foi a Padarã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre o seu travesseiro, e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta da terra para o céu, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu, o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, essa terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e te estenderá sobre ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e eu te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando por Jacó do seu sono, disse-lhe: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Não é senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto sobre o seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome daquela cidade que antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e em paz me tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente eu darei o dízimo. E aqui está um dos princípios do dízimo, que é o dízimo nosso, que não é o dízimo da lei, que é o dízimo do reconhecimento. Um dia nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, 29. Então deu-se Jacó o caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, eis que um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a eles, porque aquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia ali uma grande pedra sobre a boca do poço. E juntaram-se ali os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E tomavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de juntar o gado. Dai de beber às ovelhas, ide e apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai,
porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra sobre a boca do poço e deu a beber as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão do seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. Eu quero deixar um desafio para você. Verso de número 11 desse texto. Desculpa para mim, coloque depois nos comentários, coloca lá no Instagram, no Facebook, diga para mim e responda por que Jacó, quando beijou Rebeca, ele chorou. Vamos lá, volta para cá. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levando-se à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. E disse-lhe Labão a Jacó: porque tu és o meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Então Labão tinha duas filhas, e o nome da mais velha era Lia ou Leia, e o nome da menor era Raquel. Lia tinha olhos tenros, ou seja, pesados, tinham rugas, mas Raquel era de formoso semblante e de rosto bonito. E Jacó amava Raquel, e disse-lhe: 7 anos te servirei por Raquel, sua filha menor. Então disse-lhe Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu dê a outro homem. Fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E disse-lhe: pereceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse-lhe Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os seus homens naquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde, que tomou Leia, a sua filha, e trouxe Jacó, e a teve como esposa. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque tu me enganaste? E disse Labão: não se faz assim os nossos costumes, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, então te darei também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. Então Jacó fez assim, e cumpriu a semana, ou seja, 7 anos. Então lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. E Labão deu a sua filha, a sua serva Bila, por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também Raquel, e amou também a Raquel, pois do que Lia serviu como ela ainda outros 7 anos. E vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Rubem, pois disse: o Senhor atendeu às minhas aflições, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me este filho, e chamou o nome Simeão. E concedeu e deu à luz outra vez, e dizendo: agora outra vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou-te de dar à luz. Amém? Glória a Deus pela tua vida.
você é mais do que vencedor. Deus abençoe, que todas as bênçãos, vou fazer como faz os judeus, Abraham, as bênçãos de Abraão, é de jeitinho que o judeu faz. Que todas as bênçãos do pai Abraão, do pai Isaac, do pai Jacó, sejam liberadas sobre a vida de vocês. Amo vocês em Cristo. Um abraço, meu povo. Deus abençoe a tua vida.